Olá, buscadores. Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da editora Teosófica com a TV Suprim. TV Suprim, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com o Cláudio Xavier. Tudo bem, Cláudio? Seja bem-vindo. Obrigado, Charles. Obrigado pelo convite. Quero também parabenizá-lo já por esse projeto que já vem sendo desenvolvido, né, com excelentes convidados e comentários de obras excelentes também. Nós que agradecemos a sua disponibilidade, né, de trazer suas reflexões, suas leituras para todos que irão nos assistir e nos ouvir. O Cláudio, ele é membro da Sociedade Teosófica e ele é autor de artigos sobre teosofia e religiões comparadas. E justamente o tema de hoje é um dos artigos que ele escreveu. Ele foi publicado na revista Sofia, número 107. Revista Sofia, que é uma publicação da editora Teosófica, já tem mais de 20 anos, mais de 100 exemplares, disponível na versão física, na versão digital. E o nome do artigo é Os Abismos da Alma. Então vejam que é um tema assim, bem profundo, né? O Cláudio, nesse artigo, ele traz várias referências de autores e ele fala, então, sobre a jornada da alma, né? Que em um primeiro momento, principalmente para a nossa mente ocidental, que geralmente vê as coisas com início, meio e fim, né? Tem esse pensamento linear. Ele explica, então, que essa jornada espiritual não necessariamente seria um caminho retilíneo, digamos, né? Então, que há, na verdade, vários ciclos. E ele cita diversos autores, incluindo Dani Beza. Fala um pouquinho para nós, Cláudio, então, qual que é essa ideia e quais são os aspectos importantes aqui desse pensamento que você condensou ali nesse texto, que você gostaria de destacar hoje para nós? Não, Charles. Veja bem, você colocou muito bem na sua introdução, né? O texto que nós desenvolvemos, ele parte exatamente dessa ideia inicial, né? De que a jornada espiritual, há uma ideia, digamos assim, quase que generalizada, né, na nossa mente ocidental, que essa jornada ela se dá de uma forma linear, né, e retilínea, né? Sempre ascendente. Isso tem um pouco como referência a famosa escada de Jacó, né? Que é descrita na Bíblia com anjos subindo e descendo. Mas o Joaquim Gervásio Figueiredo, que foi um autor teósofo, ele traz uma colocação bem interessante quando afirma que, na realidade, né, o caminho espiritual ele não é nessa trajetória tão retilínea como a gente geralmente imagina. Porque, na verdade, o caminho espiritual ele é feito de avanços e retrocessos, né? De conquistas e de derrotas também, né? E que, na realidade, não é propriamente um caminho ascendente, mas é um caminho gradual, né, da consciência que se forma a partir de ciclos ascendentes. E isso tem muita relação com a ideia desenvolvida pela escritora Annie Besant no livro do Santuário Externo, aliás, do recinto externo ao santuário interno. Ela apresenta uma simbologia muito interessante, né? Por sinal, ela vai ser depois adotada por vários outros autores teosofistas, como, por exemplo, a Clara Couto. Ela descreve, dentro da simbologia, uma montanha, seria a montanha da iluminação, né? Onde no pico dessa montanha, no topo, se encontram os mestres, né? Aqueles que já desenvolveram todo esse percurso e que ali se encontram
em um templo, como ela chama, um templo majestoso e radiante, para justamente auxiliar as pessoas que estão trilhando ainda esse caminho. E ela fala que a maioria, né, a imensa maioria da humanidade, ela vai seguindo esse caminho de uma forma lenta e gradual, né? Justamente é um movimento circulando, né, a montanha, né? Que seria, digamos assim, um caminho natural da humanidade. Mas haveria ainda um outro caminho mais rápido, mais curto, né? Contudo, um caminho mais escarpado, mais difícil, que seria nessa linha reta, né? Diretamente ao topo da montanha, que é chamado na literatura teosófica como a senda do desenvolvimento acelerado. Tudo isso são metáforas, né, para a senda espiritual. Mas a Annie Besant também ela fala que, ao chegar no topo dessa montanha, né, há um pátio externo onde se encontram, né, determinadas almas que já avançaram nesse caminho. No entanto, elas ainda não chegaram ainda nessa condição final, digamos assim, de um mestre, né, de um Mahatma, né? Essas pessoas, elas já lograram, né, grandes avanços, mas elas ainda estão, digamos assim, nessa etapa final, né, da jornada, justamente confrontando com aspectos mais sutis da sua personalidade, né? Então a gente faz um paralelo, né? Na verdade, o artigo ele traz uma interlocução com diversos outros autores mais contemporâneos, como é o caso do Jung, do Joseph Campbell, né? Que foi uma das grandes autoridades no campo da mitologia, também com o Deepak Chopra e o próprio Raul Branco, para tratar dessa questão do que a psicologia analítica, né, do que o Jung vai falar, né, que seria a sombra. A ideia da sombra, ela é bastante interessante, né, porque ela representa justamente esses aspectos mais sombrios da personalidade e que nós geralmente ou não conhecemos, ou quando a conhecemos, né, temos a tendência de combater, né, de querer destruir esses aspectos negativos. Quando na realidade o Jung ele vai desenvolver a ideia de que é necessário, né, não combater a sombra, mas tentar acolher, né, esse aspecto sombrio, tentar compreender e projetar o aspecto mais, digamos assim, superior do eu, né, sobre esta sombra, né, de modo a ter o controle, mas não tentar negar ou destruir a sombra. Então, essa interlocução, ela parte também da ideia, né, que a Annie Besant comenta nessa obra, quando ela diz que essas pessoas que estão no pátio externo, elas estão lidando com esses aspectos mais sombrios, né? E que são, na verdade, aspectos mais sutis da personalidade. O que é que ela quer dizer com isso? Que essas pessoas, elas já estão, essas pessoas que estão no estágio mais avançado, né? Elas já praticamente já combateram, né, muitos defeitos. Elas já se livraram superaram muitas tentações. No entanto, elas agora estão lidando com tentações mais sutis e que por isso mesmo são mais difíceis até de se livrar, porque justamente nesse momento, né, que a sombra, por incrível que pareça, ela ganha mais intensidade, baseado naquela máxima de que quanto maior a luz, maior também a sombra. Então isso vai ser um momento mais difícil e decisivo, não é, na etapa de qualquer aspirante
espiritual. Eu acho interessante, né, no seu artigo e a visão desses autores que você apresenta, essa necessidade de justamente contemplar essa sombra, né? E não só contemplar como um inimigo, mas aceitar, né? Esse é um tema que eu particularmente reflito muito a respeito. Eu gosto muito de Jung, gosto muito de Campbell, de Ian Bezos e todos os autores citados, né? E porque muitas vezes a gente acaba negando uma parte de nós mesmos e acabamos criando uma imagem falsa, criamos uma nova persona, né? Uma nova imagem idealizada de nós mesmos, enquanto a gente vai varrendo a sujeira para baixo do tapete, né? Então nós vamos deixando ali para depois o que a gente talvez devesse fazer agora, né? Isso está muito relacionado com autoconhecimento, que é olhar para si mesmo, mas com sinceridade e profundidade e aceitação, né? Para depois sim, como diz o Jung, né? Não se ilumina imaginando figuras de luz, mas contemplando a própria sombra, né? A gente tem que olhar esses ruídos, esses aspectos que muitas vezes nós não nos orgulhamos, mas fazem parte de nós. E para que possamos ter qualquer tipo de transcendência, a gente tem que compreender eles, conhecer eles e trabalhar em cima, né? Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Cláudio Xavier sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 107, intitulado Os Abismos da Alma. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversando com o Cláudio Xavier sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 107, intitulado Os Abismos da Alma. Cláudio, no artigo, né, você fala que existe um momento ali antes da transcendência que talvez seja o momento mais difícil do peregrino, né, do buscador espiritual. Você cita inclusive São João da Cruz, né, quando ele narra a noite mais escura da alma. Como que funciona isso, né? Nós estamos na nossa busca por algo melhor, mas nós iremos enfrentar um momento ali, um limiar, né, um umbral, um grande desafio ali, né, que você fala até dos mitos, né, que falam ali da derrota do último dragão ou da serpente, conforme a tradição. Fala um pouquinho para nós desse processo, como que a gente pode se preparar para encarar ele e o que as pessoas que se interessam por esse assunto podem esperar aí da sua jornada. Tudo bem, Charles. É interessante esse aspecto também, porque o Jung ele deixa bem claro, né, que a sombra é justamente esse lado obscuro da natureza humana, né? Então, a partir dessa ideia também, a gente afirma, não é, no texto, que essa subida íngreme a que se refere Annie Besant, não é, no seu livro, essa subida íngreme à montanha, ela é, em certa medida, também uma descida ao submundo do inconsciente. Seria que teria relação com essa narrativa mítica da maioria dos mitos
de todos os povos, né? Que o Joseph Campbell ele também vai tratar exatamente disso na sua obra, quando ele trata do mito do herói, né? Aliás, a jornada do herói. Mas há uma fase que antecede exatamente essa transcendência, essa chegada ao topo da montanha, que ela é descrita por alguns autores como a noite escura da alma. Essa é uma expressão que foi usada pelo grande místico e poeta espanhol São João da Cruz, né? E que Jung vai chamar de derrota do ego. Seria a mesma coisa, né? Que é justamente o momento em que a personalidade ela já não tão mais inconsciente, né? Porque enquanto ela está ali, está, segundo Jung, né? Inconsciente, né? do si mesmo, que seria esse aspecto, digamos assim, mais sublime do ser humano, ela permanece ali, né? Como se fosse a única, né? Mas quando ela começa a tomar consciência, né? Do si mesmo, ela vê que é temporário, né? E que não vai, assim, não tem forças, né? Para subsistir, digamos assim, né? Então ela começa a confrontar a si mesma. Então esse confronto é que vai gerar também essa sensação de, digamos assim, de vazio, né? Ou de falta, né? De um elo maior, a natureza superior. Seria a noite escura da alma, né? É um momento assim também que o aspirante, né? Ele se vê como se vivesse num mundo isolado, né? E sozinho. E é justamente nesse momento também em que ele vai lidar com essas provações que são descritas justamente na jornada do herói, né? Esse outro link que nós fazemos com a jornada do herói, porque nessa descrição que nós falávamos que existe em praticamente todos os mitos, né? O herói ele vai empreender, né, uma longa caminhada, um longo percurso e vai passar por inúmeras provações, né, até chegar a um momento culminante em que ele vai ter que lutar, né, ou desafiar um grande monstro, né? Geralmente esse monstro ele pode ser um dragão, né? Ele pode ser um monstro marinho, como na história de Jonas, na Bíblia. Ele pode ser uma serpente, dragão, enfim. Ele vai ter que entrar numa caverna escura, né? Para confrontar com esse monstro, que na verdade não é um monstro externo, como geralmente se pensa, né? O dragão, ele reside dentro de cada um. E esse último dragão que o herói ele vai ter que se desvencilhar nessa fase final. Então esse aspecto ele reflete o quanto pode ser complexo e difícil, né? Esse embate com esse aspecto, com a própria sombra, poderíamos dizer assim, né? Com esse aspecto mais sombrio que está dentro de nós também, né? E você traz uma citação do Campbell, onde ele diz que todos os deuses, né, todos os heróis, todas essas narrativas, todos esses mitos estão dentro do ser humano, né? Blavatsky dizia algo parecido, né? Dizia que o ser humano é o microcosmos e também, né, que todos os deuses, todas as hierarquias, os panteões estão dentro de nós. Como é que funciona isso, então? Todas essas narrativas heróicas, será que em uma análise psicológica, no fundo, se referem a uma jornada interna, Cláudio? Sim, certamente. Toda essa narrativa, ela tem... ela transmite, não é, justamente essa ideia que está geralmente subjacente aos mitos, que o mito é uma forma mais simbólica, não é, de expressar uma verdade, né, uma verdade espiritual, um princípio. E justamente está subjacente, né, em todos esses mitos a ideia de que essa jornada ela é interna. Você bem disse, o Campbell fala justamente isso, que céu e inferno está dentro de nós.
E o Jung, ele tem uma frase muito interessante que não foi referenciada aqui nesse artigo, né, mas eu queria trazer aqui, que ele diz assim, que qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar o inferno. Justamente passando essa ideia, né, de que para se atingir, né, esse ápice do caminho espiritual, a transcendência, a iluminação, se quisermos utilizar uma outra nomenclatura, né, é preciso justamente descer, né, a esses abismos da alma, né, acessar esses aspectos mais sombrios de cada um, né, do ser humano, para só então atingir essa plenitude, né, espiritual que todos nós almejamos. Como a gente comentou antes, muitas vezes a gente acaba criando uma falsa imagem, né, de nós mesmos, né? A gente acaba desenvolvendo até um certo moralismo, né, selecionando o que é certo, o que é errado, de acordo com a nossa cultura, de acordo com nossas crenças, de acordo com o que a gente aprendeu, portanto, bem relativo, né? E também a gente vai se enganando, né? Tem aquele ditado, né? Me engana que eu gosto. A pessoa se engana e gosta, né? Tentando imaginar que nós somos mais perfeitos, se é que essa palavra se aplica, né? O desenvolvimento humano, o ser humano é cheio de características, né? Acredito que não existe um ser humano ideal, né? Cada pessoa é um indivíduo único e vai ter sua jornada particular. E é importante a gente perceber isso, né? Então, que a gente vai ter que, sim, mergulhar aí nesse abismo da alma, né? Como bem fala o seu artigo. Você traduz muito bem essa ideia, Charles, quando aponta isso, porque é assim que eu penso também, né? Eu penso que o ser humano ele tem uma tendência inata a enaltecer as virtudes e esconder, né, as suas falhas e seus defeitos. Isso é muito comum em todos nós. E geralmente o ser humano ele enaltece virtudes que talvez ele sequer tenha. Muitas vezes ele pode realmente ter, mas também em outras situações é possível que ele sequer tenha essas virtudes, né? E a sombra, ela age justamente também nesse aspecto, porque a gente tem assim, a inclinação para esconder, não é? Aquilo que não gostamos. É como colocar, falando numa linguagem assim bem mais simples, né? É como colocar a sujeira debaixo do tapete, né? Ou então aquelas coisas, aqueles objetos que a gente não sabe nem o que vai fazer mais, se joga fora, se manter, fica ali guardado também no depósito, né? No porão da nossa consciência. Enquanto que a ideia de que não devemos esconder a sombra, nem tampouco tentar destruí-la, né? Mas ter uma aceitação, primeiramente, uma aceitação desses aspectos, ela é muito condizente com o que a teosofia, né, ensina de uma maneira geral. E que nós devemos ter esse olhar, né, de amor, né? Também, até mesmo para aquilo que não é, digamos assim, o ideal, né? Mas devemos ter esse olhar reflexivo, né? Sermos conscientes daquilo que precisamos e podemos melhorar em cada um de nós. Cláudio, infelizmente nosso tempo é limitado. Gratidão pela sua participação. Eu que lhe agradeço, Charles, também a oportunidade. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com Cláudio Xavier sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 107, intitulado Os Abismos da Alma. Nós vamos ficando por aqui. Seguimos juntos nesse aprendizado. Somos um.